Esta é a 8ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. Agora conversaremos a respeito do advogado empresarial, a área do direito empresarial. Está aqui para conversar conosco o Fábio Ulloa Coelho, que é mestre, doutor e livre-docente em Direito pela PUC de São Paulo. É professor desta universidade. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Comercial, atuando principalmente nos seguintes temas: societário, contratual, direito da concorrência, falência e recuperação de empresas. Eu agradeço a sua presença. Eu é que agradeço, Silvio, o convite aqui. E vamos iniciar por uma situação inusitada, engraçada, a respeito do trabalho deste advogado. Pois é, eu estava pensando, quando eu estava no início da carreira, né, um dos meus primeiros casos, eu recebi lá no escritório em que eu trabalhava um cliente, ele era dono de 80% de uma sociedade, os 20% era de um irmão dele que faleceu e entrou na sociedade, no lugar do irmão falecido, o sobrinho, né? E o sobrinho, enfim, ele começou a atrapalhar lá o ambiente de trabalho, assediava secretárias, tumultuava um pouco a administração, e esse cliente foi lá me perguntar o que ele poderia fazer neste caso, né? Eu examinei o caso, havia outros elementos que não vem ao caso aqui a gente trazer, mas eu examinei e falei assim, a gente pode expulsar esse sócio minoritário da sociedade, né? Ele ficou meio em silêncio, eu fiquei assim, por algum momento, pensando onde será qual a razão dessa estranheza, né? Ele respondeu, mas doutor, expulsar, ele é meu sobrinho, né? Aí eu pensei, bom, a gente pode talvez, então, excluí-lo. Excluí-lo, tudo bem, né? Então, a simples mudança de uma palavra, né, foi o suficiente para deixar aí o cliente confortável com a estratégia que a gente estava propondo para o caso dele, né? Ótimo. Quer dizer, mesmo nessas relações, a questão da humanidade humanitária aparece, né? Não é só contrato, né? Sim. Mesmo a gente trabalha na área do direito empresarial com muitas coisas racionais, né? Às vezes o conflito entre os sócios só tem uma razão, um quer ganhar mais dinheiro que o outro, né? Mas outras vezes não, outras vezes existem ingredientes que têm relação com as questões emocionais que estão ali envolvidas. Mas, Silvio, essa historinha eu acho que ajuda a gente também a pensar no seguinte: o que faz um advogado é sempre encontrar meios, ele pesquisa caminhos, né? O ponto de chegada, né, já está dado, é o direito que o cliente tem, né? O advogado vai procurar quais são os caminhos possíveis para chegar mais rapidamente, mais eficientemente nesse ponto de chegada. E aí, no caso, o caminho mais apropriado era apenas mudarmos o nome, em vez de expulsão, exclusão. Quando você vai nos livros, os autores às vezes usam uma expressão ou outra, mas estamos falando da mesma solução jurídica, da mesma situação prevista na lei. Esse advogado vai ao tribunal? Então, o advogado empresarial, ele tem tanto uma parte de contencioso, que a gente chama, né, em que o trabalho está ligado a um processo judicial, né, como a parte que a gente chama de consultivo, né, ou seja, não está ligado a nenhum litígio, por exemplo, a uma estratégia societária. Os sócios estão começando a se desentender, quais são as medidas a se tomar dentro da sociedade, né, para, primeiro, preservar a empresa, né? Preservar aquele negócio que gera trabalho, que gera riqueza, que gera produtos, serviços para os consumidores, né? E possibilitar que o conflito entre os sócios não atrapalhe o funcionamento da empresa, né? Então, existem advogados da área de direito empresarial atuando
nesses dois setores. Quem gosta mais do processo, tem muito processo para cuidar. Quem não gosta do processo judicial, tem muito trabalho para fazer na área consultiva. Então, vamos esmiuçar um pouco esse trabalho, né? Eu apresentei algumas áreas de intervenção, mas dê uma aprofundada nisso. O que seriam esses trabalhos, né, que eu falei, societário, contratual, direito de concorrência, falência e recuperação de empresas? Então, quando você tem esse trabalho no societário, primeiro a gente precisa distinguir dois grandes universos aí. As pequenas empresas e as grandes empresas, né? Empresas que, por exemplo, têm ações negociadas na Bolsa de Valores, né? São dois universos muito diferentes, e o advogado que está, às vezes, muito bem preparado para tratar de uma média empresa, de uma pequena empresa, quando surge um conflito societário, ele não está em condições de lidar com o conflito societário de uma grande sociedade anônima e vice-versa, né? Então, aqui no mundo das sociedades anônimas de grande tamanho, presença na economia, com ações negociadas na Bolsa, o advogado, por exemplo, participa, isso acontece nos meses de abril, às vezes um pouco antes, em março, participa da Assembleia Geral dos Acionistas, né, que é o grande momento dessas sociedades, em que os acionistas se reúnem para decidir uma série de questões importantes, né, e nesse momento, inclusive, surgem os conflitos, surgem os embates entre os diversos acionistas ali com visões diferentes a respeito daquela sociedade, e o advogado, então, vai trabalhar na preparação ou do seu cliente para ir falar na Assembleia, ou da própria Assembleia, se ele está trabalhando para a sociedade. Já no universo das pequenas sociedades, das sociedades médias, né, os conflitos já são entre dois sócios, por exemplo, né, um com 80%, outro com 20%, como esse exemplo que eu mencionei, né, e sempre é necessário ter um bom jogo de cintura, entender de negociação, né, para que o advogado possa contribuir, né. O ideal é que o conflito seja reduzido para não prejudicar a sociedade. Na medida que o advogado possa contribuir com isso, ele será um profissional mais gratificado no fim do dia com o seu trabalho. Quer dizer, ele atua até como mediação de conflito. O tempo todo, Silvio, o tempo todo. Claro, existem os profissionais da mediação, que aí quando o conflito se instalou, né, aí chama o mediador, né? Mas o advogado, ele trabalha um pouco antes do conflito se instalar de verdade, né? Ele pode contribuir para que as partes sejam mais razoáveis e se entendam, né, logo no iniciozinho, em que ainda o conflito é potencial, né? E esse advogado empresarial, pensando em grande e média empresa, ele também ajuda a constituir essa empresa legalmente? Sim. Essa é uma outra área em que o advogado de direito empresarial tem o seu trabalho, tem a sua atuação, né? Ele recebe os fundadores da empresa, aquelas pessoas que estão interessadas em unir seus esforços para explorar uma atividade econômica e ganhar com essa atividade econômica. Esse advogado, nesse momento, vai, então, interpretar quais são os objetivos desses sócios, desses futuros sócios, e encontrar o modelo de sociedade que melhor se ajusta a esses objetivos. É um trabalho também bastante interessante e está ligado também à negociação entre os sócios para que se chegue numa formatação de uma sociedade em que todos se identifiquem. E na falência e recuperação, qual é? Na nossa atuação, né? Isso. Veja, são momentos em que a empresa entra em crise, enfrenta uma dificuldade, ou se depara com algum tipo de prejuízo econômico, ou financeiro, ou patrimonial. É uma questão bastante complexa, né? E, neste momento, o advogado vai ser chamado para tentar ajudar na superação da crise. Se a crise não superar, se essas medidas adotadas para reorganização da sociedade não frutificarem, aí entra a falência
E o trabalho do advogado aí consistirá em fazer com que aqueles bens que sobraram depois que a empresa faliu sejam vendidos da forma mais proveitosa para que os credores recebam a parte mais significativa possível dos seus créditos. Todos irão sofrer uma perda, né? Os credores, quando o devedor tem a falência decretada, o credor vai sofrer uma perda sem dúvida nenhuma, né? O trabalho do advogado será tentar fazer com que essa perda seja a menor possível, né? E aí, já na recuperação? Na recuperação, você reúne todos os credores daquela empresa que está passando por dificuldades e tenta-se fazer uma renegociação de todas as dívidas, de modo que a sociedade tenha um fôlego e possa se reorganizar e atravessar aquele momento de crise, né? Então, é uma área bastante interessante e bastante complexa, que exige também do advogado um pendor para negociação, para construir soluções conjuntas, né? E, ultimamente, infelizmente, por conta aqui da nossa situação econômica no país, esta área tende a ter ainda bastante importância em termos profissionais, né? Uma questão que os jovens me fazem: direito empresarial, direito administrativo, são coisas diferentes? São coisas diferentes. No direito empresarial, nós estamos trabalhando sempre com a empresa. Ou são sócios de uma empresa que estão se entendendo ou se desentendendo, né? Ou são duas empresas que estão fazendo um contrato. Imagine uma siderúrgica que precisa criar uma nova fábrica, implantar uma nova fábrica para expandir seus negócios, e vai negociar com um banco um empréstimo para isso. É um contrato bastante complexo. O banco também é um empresário, também é uma empresa. Então, aí vão trabalhar também advogados da área de empresa. E quando temos a crise da empresa, quando as coisas não vão indo muito bem, um advogado da área de direito empresarial trabalha também com propriedade intelectual, marcas e patentes, que é uma área bastante interessante, trabalha com os bancos, trabalha com a mobilização do crédito. Já o advogado da área do direito administrativo sempre irá atuar numa relação entre o Estado, uma das partes é o Estado, e a outra parte é o cidadão, ou uma empresa, eventualmente, né? Então, essa é uma diferença bastante grande entre essas duas áreas. Nós, na área do direito empresarial, estamos sempre do lado de uma empresa, conversando com outro advogado, outro colega, que está do lado de uma outra empresa, né? E já o profissional da área do direito administrativo está do lado de uma pessoa natural ou de uma empresa, né? E, do outro lado, está o Estado, a prefeitura, o Estado, unidade, tipo Estado de São Paulo, Estado de Minas Gerais, ou a própria União, né? São relações jurídicas diferentes. Ela foi multada por algum motivo, quem vai atuar é o advogado administrativo, é isso? Exatamente. Por exemplo, a prefeitura, às vezes, quer construir um viaduto, né? Ela vai contratar uma empresa de construção para realizar essa obra viária. O advogado de direito administrativo é que vai trabalhar nesse momento, porque uma das partes é a prefeitura, um órgão do Estado, e a outra parte é a empresa de construção, né? Já quando essa empresa de construção é contratada por um banco para a construção da sede do banco, né, quem vai atuar aí são advogados do direito empresarial. Então, eu sou orientador profissional, né? E quando os jovens pensam em entrar no direito, né, eles conhecem pouquíssimas áreas. O que aparece com grande força é a área criminal, porque ela está na mídia, né? Com muita força, com casos exemplares, né? Conhece o direito dos filmes norte-americanos. Como é que uma pessoa escolhe esta área, um jovem que está estudando na universidade? Como é que é essa aproximação? Eu nunca tive um aluno que falou assim, eu quero fazer direito empresarial, né? A não ser que seja um filho de um advogado, né, de direito empresarial. Como é que você percebe isso?
Silvio, eu diria o seguinte, que aquela pessoa que procura o direito, que se interessa por fazer direito, vai encontrar uma área em que ele vai se identificar. Porque o direito tem essa característica. Pessoas mais introvertidas, pessoas mais extrovertidas se encontram. Pessoas mais ligadas à arte vão lá trabalhar com direito autoral. Pessoas mais lógicas, com um pensamento todo estruturado, próximo ao pensamento de um engenheiro, vai trabalhar com direito tributário. Pessoas mais emotivas, com mais, enfim, com uma inteligência emocional, vai encontrar também direito penal, muito, uma área em que ela vai poder se realizar. Então, qualquer pessoa se realiza no direito, né? Vai encontrar áreas diferentes com características que casam com as suas características pessoais. E no direito empresarial, eu diria que vai se encontrar aquela pessoa que também gostaria, eventualmente, de fazer administração de empresas, por exemplo, né? São pessoas que veem a importância da empresa, sabe que a empresa é um elemento central para o funcionamento da economia. Qualquer coisa que a gente precisa, qualquer coisa que a gente queira, a roupa que a gente veste, os remédios que a gente toma, as comidas das nossas refeições, elas só estão ao nosso alcance porque existe uma empresa que ou plantou, ou produziu, ou trouxe, comercializou, ou financiou, né? Então, quem vê o mundo por essa perspectiva e quer dar uma contribuição para que esta empresa, né, cumpra a sua função social, né, vai se encontrar no direito empresarial, né? É o direito dos negócios, né? E um aluno que sai, um jovem que sai do curso do direito, interessado nessa área, ele sai capacitado para atuar nessa área? Silvio, eu digo o seguinte, o aluno, hoje no Brasil, ele é fortemente estimulado a logo procurar um estágio num grande escritório, né? Eu acho isso um equívoco. O aluno deve deixar para estagiar mais para o fim do curso mesmo, né? E aproveitar o curso para se preencher de teoria, se encher de teoria. Então, vai fazer cursos extracurriculares, vai ler livros. Eu sei que hoje a leitura não das formas de apreensão de informação que está em primeiro lugar, né? Eu estou aqui num escritório muito antigo, tem muitos livros nas estantes. Você vai no escritório. Nas lives, né? Teve um personagem, uma biblioteca fake. Falta. Exato, porque seguramente se ele era advogado, seguramente ele trabalha num escritório novo, né, em que todas as informações não estão nos livros, estão dentro de uma memória de um computador. Mas mesmo estando nos livros ou na memória do computador, a leitura está sendo um meio de transmitir informações que passa por mudanças, né? O profissional da área, enfim, o estudante, enquanto ele está sendo o primeiro, segundo, terceiro, no quarto ano, ele tem que se preocupar em estudar. Vai fazer curso, se ele gosta de direito empresarial, vai fazer um curso de contabilidade, aquelas informações primeiras, aquelas informações básicas da contabilidade, vai estudar um pouco de economia, vai se preparar para, quando chegar o momento, ele ter diferenciais em relação aos demais profissionais jurídicos que vão competir com ele no mercado de trabalho, né? Então, para se dar bem no área do direito empresarial, é importante estudar não só direito, mas estudar também um pouco de contabilidade, estudar também um pouco de economia, né? Então, eu acho que não pode ter pressa para começar um estágio. No momento oportuno vai estagiar, no momento oportuno existem diversas possibilidades a serem apreciadas quando estiver, acho que no último ano, né? E aproveitar esses 4 primeiros anos do curso de Direito para estudar.
para aprender, né? É essa a dica que eu dou. Você coloca uma coisa muito importante, porque os materiais de informação sobre profissões, eu que atuo na área, eles falam o contrário, né? Busque o mais rapidamente um estágio, porque você vai ter um conhecimento da realidade e acaba acontecendo, isso que você está falando, ela dá menos importância à formação universitária, né? Que é o lugar que ele teria para debater teoria, posicionamentos, aprender, Sim. E vai para a prática, dá importância à prática, porque ele acha que assim está se formando melhor, e ele tem um déficit na sua formação. Muitos cursos hoje estão nessa posição, né? Mas é difícil, né? Porque você tem as empresas de estágio falando o contrário, né? Tem estágio para isso, para aquilo. Exato. Não, e Silvio, o estagiário é uma força de trabalho barata, né? Ele é explorado, ele não aprende nada, tá? Ele é explorado, e aquela ideia de que ele, quando estando numa grande firma, estando numa grande empresa, ele vai conseguir aprender o que é a prática, é uma grande ilusão que se vende para o estagiário, né? Primeiro porque uma coisa é ser um bom advogado, ele pode até ter um excelente advogado como chefe, né? Outra coisa é saber ensinar, né? São habilidades diferentes, né? Então, vende-se muitas ilusões nessa área. Sim. Vamos falar um pouco sobre o mercado de trabalho. Como é esse mercado? Estamos vivendo a pandemia, deve ter até aumentado um pouco esses problemas, né? Aumentou. Firmas falindo. Mas como é esse mercado? Quer dizer, existe espaço para novos profissionais dessa área? Como é que você enxerga isso? O advogado da área do direito empresarial ele vai ter mais ou menos campo de trabalho em função do desenvolvimento da economia. Quanto mais a economia brasileira for se desenvolvendo, for se integrando à economia global, mais trabalho haverá, na verdade, haverá mais demanda por bons profissionais, né, da área do direito empresarial, né? Por enquanto, eu diria, Silvio, que existem menos profissionais preparados do que a necessidade do mercado brasileiro. E quanto mais desenvolvimento econômico houver, mais haverá necessidade desse profissional bem preparado. E quando eu falo de um profissional bem preparado na área do direito empresarial, é aquele que consegue olhar um balanço de uma empresa e, pelo menos, saber encontrar ali as informações juridicamente relevantes, é aqueles que vai estudar além do que é proposto em sala de aula pelo professor de direito empresarial, né? Este profissional, ele sim vai ter grandes oportunidades no mercado de trabalho na medida em que a economia brasileira cresça. E o contrário também pode acontecer. Se a economia brasileira for ficar em estagnação ou decrescer, né, o advogado do direito empresarial poderá ter mais trabalho com falência e recuperação judicial, mas no final a economia estará demandando menos profissionais nessa área. Vamos falar na prática, na área agora do contencioso, né, na briga no tribunal. Os jovens assistem os filmes norte-americanos e trazem sempre a ideia de que vão lá no tribunal, tendo uma boa oratória para convencer o júri, né, que é a posição do seu cliente. Enfim, como é que é esse exercício concreto? Tem esse tribunal onde as pessoas usam a oratória, a capacidade de convencimento? Como é que é o concreto? Na área do direito empresarial, não. Tá? Quem quer explorar, tem essa aptidão, esse desejo, e quer explorar momentos em que de um embate muito direto, né? Talvez no direito empresarial vá se frustrar, né? No direito empresarial nós temos... Na área do direito, podíamos dizer, né? Na área do... Ele vai se frustrar se ele imaginar que no direito brasileiro acontece aquilo que ele vê nos filmes. Aquilo que acontece nos filmes nem no direito americano acontece, é filme. Mas no direito empresarial, essa questão é bastante importante, Silvio, porque existe a área da arbitragem. As empresas muitas vezes não vão brigar perante o juiz, elas vão eleger árbitros, elas entram num acordo lá e falam, bom, vamos chamar um especialista do direito empresarial para decidir esse conflito, elas fazem então todo um contrato, né, que é o contrato da convenção de arbitragem,
para resolver aquele conflito, para que aquele conflito seja resolvido por um especialista, e não pelo Poder Judiciário, né? E, tanto no Poder Judiciário quanto na arbitragem, os conflitos de direito empresarial acabam não tendo assim uma elevada temperatura, né? São argumentos, todos nós trabalhamos com argumentos no direito, né? Mas são argumentos mais racionais, mais precisos, objetivos. Mas é mais via documentos do que a verbalização? Muito mais via documentos do que ali perante o juiz. Excelência, vai procurar direito penal. Quem quer trabalhar com esse tipo de advocacia, o melhor é ir atrás do direito criminal. Essa é uma imagem que às vezes é muito ponto de partida dos jovens, né? Eu quero ser aquele advogado que vai no tribunal né? E a gente tem que trabalhar com a ideia que então vá para outro lugar, porque esse direito não existe. Vai fazer teatro. Isso. Existem cursos de especialização nesta área, lato sensu, stricto sensu? Existem. O curso da PUC, por exemplo, que é oferecido pela COJAI, fui eu que estruturei há muito tempo atrás, né? E é um dos cursos mais importantes da área, e eu diria que é indispensável, depois de formado, quem quer trabalhar na área do direito empresarial tem que fazer um pós-graduação, lato sensu, para se aprofundar, enfim, nas questões próprias dessa disciplina aí, que, quero dizer, Silvio, é apaixonante, né? Muito bem. Eu agradeço as contribuições e até o próximo Desafio Profissão. As metodologias ativas trazem uma carga adicional de trabalho aos docentes. Por quê? Você tem que ter um ambiente muito estruturado, então o material pré-aula que o estudante deve usar muito bem estruturado. Durante a aula, o material tem que ser muito estruturado e o estudante deve ser submetido a avaliações constantes, né, como uma forma de retroalimentar o processo. Então, a gente tem uma carga de trabalho adicional, não é um aspecto também muito fácil com que devemos lidar.